Olá, como estão? Saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, o meu nome é Miriam Anita. Hoje é 21 de maio de 2020, é uma quinta-feira. E eu estou aqui para compartilhar com as irmãs aquilo que eu entendi do Manancial. Lembrando que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Bom, vamos iniciar orando? Pai, pedimos que Tu possa estar aqui conosco, nos esclarecendo, nos ensinando, mostrando a Tua verdade. Que tudo aqui que a gente for discutir seja para Tua honra e glória e que possa transformar as nossas vidas. Perdoa tudo que fazemos de errado, que nós possamos reconhecer nossos erros e nos tornar pessoas melhores. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, quem escreveu o texto de hoje foi o pastor Leandro Ferreira. O título é A Missão de Levar Cristo. E ele nos pede que leiamos Mateus 28. E eu vou ler então para as irmãs. E diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: Não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como ele tinha dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livramos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Maravilhoso isso, né? Saber que Jesus está com a gente até o final dos tempos. Bom, irmãs, então hoje, para iniciar a nossa historinha, eu vou contar para vocês a vida de um rapaz que vivia na rua. Todo mundo conhecia aquele rapaz como Pezão. Ah, o Pezão tá ali na rua, dá essa comida pro Pezão, toma esse Pezão R$1 aqui.
E todo mundo gostava do Pezão, mas ele era um rapaz que não tinha família, vivia na rua. Mas de todo, o Pezão não achava muito ruim viver na rua, porque ele tinha liberdade, ele fazia o que ele queria, ele voltava a hora que ele queria, ele dormia a hora que ele queria, ele acordava a hora que ele queria. Então, de toda aquela rua, aquela vida dele na rua não era ruim, ele não achava ruim. Mas assim, ele tinha muitas incertezas, obviamente. Ele corria riscos, ele não sabia o que ia ser o dia de amanhã, porque obviamente ele ficava desprotegido na rua. E um dia, um homem o encontrou e conversou com ele, falou: nossa, você é um rapaz assim, ainda jovem, parece-me que é inteligente, por que você fica aí na rua? Fala: eu não tenho família e eu gosto dessa vida, na verdade é uma vida boa, né? As pessoas me dão de comer, enfim, eu faço o que eu quero, não tem ninguém ali para ficar me dando bronca. E aí aquele homem disse: olha, eu quero lhe dar uma oportunidade. Se você quiser a oportunidade que eu vou lhe dar, você vai ter que mudar totalmente o seu modo de viver. Não vai dar para você continuar com essa sua vida de agora. E aí o rapaz pensou e refletiu. Eu aceito. Ok, o que o senhor tem para me oferecer? E aquele homem disse: eu tenho uma fazenda e vou lhe dar um pequeno lugar para morar e você vai trabalhar comigo na fazenda. Aí o rapaz disse: ok, eu irei. Aí aquele homem disse para ele: a gente poderia começar você me dizendo qual é o seu nome, né? Vamos mudar de vida, fazer tudo diferente. E aí Pezão disse para ele: nossa, há quanto tempo ninguém me chama pelo meu nome? Meu nome é Renato. Aí ele disse: então tá bom, Renato, então venha comigo. E aquele fazendeiro levou o Renato lá para a fazenda dele e mostrou para ele uma casinha bem feia, mal arrumada, mas era um espaço onde o Renato poderia ficar, onde ele poderia tomar banho e se cuidar, para que no outro dia ele fosse trabalhar. E o Renato ficou muito grato com aquela oportunidade. E foi trabalhando e foi voltando para sua humilde casinha. E os colegas dele que moravam ao redor começaram a fazer amizade com ele. Aí o que aconteceu? Quando o Renato recebeu o primeiro pagamento, o que foi que ele fez? Ele comprou alguns materiais para começar a consertar a casinha. Aí os colegas dele diziam: ah, por que você está consertando essa casa? Ela não é sua. Aí o Renato dizia: mas é que eu estou tão grato pela oportunidade que o fazendeiro me deu, que eu vou dar uma ajeitada na casa. E assim foi, o Renato consertou o telhado, já não pingava mais dentro da casa, ele restaurou o chão. Então, aos poucos, ele foi consertando, ele pintou a casa, ele arrumou a cerca. E a casa onde Renato morava foi ficando muito boa, continuava sendo humilde, mas uma casa bem bacana. E os amigos dele diziam: nossa, mas a sua casa tá ficando muito legal. Ele falava assim: é gratidão. O que eu posso fazer pelo fazendeiro é cuidar das coisas que ele me deu. Isso é gratidão. E aqueles colegas dele começaram a se sentir mal, porque a casa onde eles e as famílias deles moravam também não pertenciam a eles, eram do fazendeiro. Mas elas estavam em mau estado e eles começaram a se sentir mal ao ver a casa do Renato tão bacana e a deles feia. Então eles também começaram a restaurar as suas casas. E aí os vizinhos dos vizinhos, vendo que a casa daquele rapaz estava tão bacana e a dos seus vizinhos também, começaram a ficar envergonhados e começaram a arrumar as suas casas também. Moral: todas as casas da fazenda foram restauradas. O fazendeiro ficou muito satisfeito com o Renato. E com o passar dos anos, ele até passou
a cuidar de coisas mais importantes para o fazendeiro, como até da própria fazenda. Mas o que de mais interessante aconteceu foi que não só as casas ao redor da casa do Renato foram consertadas, melhoradas, tiveram melhor aspecto, como as demais. E aí o que foi acontecendo? As casas da fazenda foram ficando lindas e as fazendas que faziam limite com outras casas do bairro também foram ficando lindas. E aqueles moradores das casas que não eram da fazenda também se acharam constrangidos porque a casa deles não estavam tão bonitas e começaram a consertar também. E aquele bairro todo foi melhorando e dizem até que outros bairros já melhoraram as suas casas por causa do início do conserto da casa do Renato. Então a nossa história termina aqui. Então hoje nós vamos falar sobre a missão de levar a Cristo. E depois nós resgataremos a nossa historinha, tá bom? Bom, o versículo que o pastor Leandro Ferreira decidiu como versículo-chave foi o 19. E ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele faz um chamamento que a gente tem que refletir como cristãos. Por quê? Porque a tarefa de evangelizar, a tarefa de levar o evangelho, que quer dizer boas novas, não pertence só a líderes, a pastores, a missionários, não. Não são só essas pessoas que têm que falar sobre a boa nova. Por quê? Porque essa tarefa, ela cabe a cada um de nós. Cada um de nós precisamos pregar a Jesus Cristo. Então não interessa a placa da sua igreja. Não interessa nada se você tem um cargo, se você é importante na igreja. Nada disso interessa. Interessa que o versículo aqui diz que a gente tem que ir fazer discípulos. Não interessa onde, nós temos que pregar a Jesus Cristo, independente da placa que tenha a nossa igreja. Então, o chamado para anunciar o único e suficiente Salvador Jesus Cristo é de cada cristão. Cada cristão tem esse dever. E assim, todas as religiões, todas as outras religiões, elas se preocupam com isso, né? Em pregar aquele Deus que eles acreditam, os budistas, os que creem em Alá, e assim vão. Inclusive, os muçulmanos morrem por Alá. E nós cristãos, muitas vezes, fazemos corpo mole. Nem falar de Jesus a gente fala. Então, essa é uma função que você não pode dar para outro para fazer. Entendeu? Não dá para você delegar. Ela é sua. Ela é minha. Ela é de cada cristão. Porque Cristo, ele comissionou a cada um. Ele deu esta missão a cada um das pessoas para fazer discípulos. Então, não tem nenhuma exceção. Ninguém está fora disso. Cada cristão precisa ser evangelista. Imagine se os discípulos agissem como nós agimos. 12 homens transformaram o mundo. Nós somos em 60 milhões de cristãos e a gente não transforma nada. Por quê? Porque a gente, na verdade, não leva a sério a grande comissão. Então, você tem que levar e falar de Jesus Cristo aonde você estiver. Você está crucificado com Cristo. Você também não vive mais. É Ele que vive em você. E isso é uma ordem dele. Então, sendo assim, não pense que você não tem esse chamado, de que você não é capacitado. Cada um tem um jeito de falar de Jesus. Tem gente que fala de Jesus sem sequer abrir a boca. E a pessoa olha e fala, esta pessoa pertence a Jesus. Então, a missão de anunciar o evangelho, anunciar a salvação, precisa fazer parte do nosso viver diário. O Espírito Santo vai capacitar cada um de nós a falar e a testemunhar e poder contar para todas as pessoas o que Jesus Cristo fez para nós. Então, entendendo que todos nós temos esse chamado para testemunhar de Jesus,
a gente tem que compreender que não tem momento certo, lugar certo, oportunidade certa para evangelizar. Onde eu estiver, quando eu estiver, no lugar que eu estiver, eu preciso proclamar Jesus como Salvador. Pela manhã, à tarde, à noite, qualquer instante eu tenho que evangelizar. Na vizinhança, no mercado, na escola, no trabalho, eu posso evangelizar. Você precisa vivenciar isso. E evangelizar não quer dizer ser chato. Não. Evangelizar é falar a boa nova do Evangelho. É dizer que Jesus morreu por cada um de nós e está vivo. Ele ressuscitou, vive está. É por isso que nós temos motivação para vivermos, para sermos pessoas melhores. Então nós temos que ser como o Renato, gratos. O Renato, ele foi tão grato que ele começou a mudar o entorno da vida dele. Ele começou a falar para os colegas dele que era tão grato pelo que o fazendeiro tinha feito por ele, que ele tinha o desejo de melhorar não só a casa, mas o entorno dele. E nós temos que levar essa pequena historinha como exemplo. Se Jesus nos mandou evangelizar, é isso que nós temos que fazer. Amém? Bom, amadas, o nosso manancial termina assim. Você tem uma chamada para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Esse chamado se cumpre onde você estiver. Então, a gente não está aqui falando de religião. Não está aqui falando de normas, de regras. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Aquele que sofreu, morreu e está vivo por cada um de nós. Amém? Bom, irmãs, eu termino aqui mais essa meditação sobre aquilo que eu entendi. Espero em Deus que realmente tenha edificado as irmãs que já conhecem a Jesus e que tenha evangelizado aquelas que não conhecem a Jesus. Amém? Deixo aqui meu abraço fraternal, um abraço de ursa e termino com a nossa palavra-chave. Saudades.